Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 9 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Estou com um pequeno pigarro, acho que vai continuar, de vez em quando vai vir. Ontem tive uma crise de tosse num dos vídeos, espero não ter, hoje até agora não tive, espero não ter. Semana passada tomei vacina para a gripe, e só que acontece que ele tem uma pequena reação que deu essa semana, entre ontem e hoje. Espero que logo vá embora e fique um pouco resfriado. Não estou com gripe, mas peço desculpas antecipadamente se alguma coisa dessas acontecer. Inclusive estou com uma pastilha para minimizar o impacto. Estou chupando uma pastilha agora. Obrigado, né? Bom, os assuntos que nós vamos ver agora, quer dizer, um assunto só, é um assunto dentro de assunto geral. Colapso total do petróleo na Península da Crimeia. E vou mostrar algumas consequências disso. Nesse título geral, o sistema de racionamento na Crimeia está imposto. Já comentei também em vídeo de ontem, mas hoje eu vou dar muito mais detalhes. Recebi muito mais informações da situação naquela parte do teatro de operações. E o mercado negro explode no front, né? Aí formou-se uma máfia. Os militares formaram uma máfia e estão vendendo gasolina para os crimeanos, né? Crimeanos é o nome correto dos habitantes da Crimeia. Então, estão vendendo muito mais caro, mas nos postos os crimeanos não podem comprar mais, só os russos. E os russos que vieram com a invasão, né? Os que vieram sem a invasão, se porventura morarem lá, também não recebem. E também uma consequência que está começando, já há uma previsão disso, fome e caos na Península da Crimeia. São coisas interessantes, chocantes, e nós vamos ver como é que isso está acontecendo. O bloqueio logístico implementado pelas forças da Ucrânia estrangulou as rotas de abastecimento e gerou o caos completo na Crimeia, ocupada, na Península da Crimeia. Eu falei sobre isso ontem, falei sobre uma ponte que inclusive foi bombardeada, né? Foi destruída, né? A ponte caiu, vai ter que ser reconstruída aquela parte, isso demora, então não está chegando nada. E muito menos pela ponte de Kerch, que nós já vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, sem combustível, o comércio entrou em colapso total, esvaziando as prateleiras dos supermercados e forçando o racionamento manual de alimentos essenciais. Além disso, militares russos corruptos criaram um mercado negro criminoso para lucrar de forma absurda em cima do desespero da própria população civil. Assista a esse episódio, né, completo, para entender como a destruição das refinarias russas paralisou o território de uma maneira geral, onde eles estão atuando, não só, inclusive, na Península da Crimeia. Inscreva-se no canal. Aqui você vê a verdade, essa verdade a maioria das vezes você não vê por aí. Peço a todos que deixem seu like, compartilhem e façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. O mercado paralelo e crime de combustível na Península da Crimeia. O exército da Federação Russa estabeleceu um vergonhoso mercado paralelo de combustível na Península da Crimeia, território que permanece ocupado pelas forças russas. Aproveitando-se de uma crise de desabastecimento sem precedentes, os próprios soldados russos estão roubando carregamentos oficiais de gasolina para revender clandestinamente para os civis. Na realidade, isso é uma organização de corrupção. Eles formaram uma máfia que tem envolvidos oficiais, sargentos e soldados nessa rede. O Centro Ucraniano para a Resistência Nacional relatou que anúncios oferecendo entrega programada de gasolina em domicílio estão se espalhando rapidamente pelas redes sociais locais. Isso é feito pelos militares de lá. Então, é uma coisa que é mais ou menos exposta. Quem quiser descobre isso, mas eles não querem descobrir. Quem controla e comanda lá são os militares. Plataformas online nas cidades estratégicas de Simferopol e Alta, entre outras, exibem ofertas abusivas, cobrando valor exorbitante de 160 rublos por cada litro do combustível. A grande maioria dessas postagens ilegais parte diretamente de militares russos, que possuem acesso facilitado aos postos de distribuição ou de seus parentes próximos e reconhecidos. Os ocupantes estão simplesmente desviando
os recursos que deveriam abastecer as frentes de combate e transformando o desespero civil em uma fonte lucrativa de enriquecimento pessoal. Esta situação criminosa interna é agravada drasticamente pela escassez severa e generalizada da gasolina, que fechou as bombas na maior parte dos postos convencionais da península. Os cidadãos da Crimeia tornaram-se verdadeiros reféns dessa crise energética generalizada e são submetidos a pagar valores extorsivos para conseguir qualquer quantidade mínima de combustível. Diante do colapso, o governador nomeado por Vladimir Putin, Sergei Aksionov, o chefe fantoche da Península da Crimeia anexada, foi nomeado diretamente por Moscou, diretamente por Vladimir Putin, utilizou seu canal oficial no Telegram para decretar medidas extremas. Esse administrador anunciou que a venda livre de gasolina utilizando dinheiro em espécie seria completamente suspensa por tempo indeterminado como medida para conter os danos. Aksionov também esclareceu que não existem novos cupons disponíveis. Você vai num posto que vende isso, né? Compra um cupom, daí vai no posto de gasolina e enche com o cupom, no valor daquele cupom. E não existe nenhuma cota de combustível para ser emitida novamente cupons para comercializar num futuro próximo. Não há uma previsão disso. Os cupons já haviam sido adquiridos anteriormente pela população civil, só poderão ser trocados respeitando o limite rígido de apenas 20 litros por cliente. Para impedir fraudes e novos saques por parte dos próprios militares russos, representantes de prefeituras e agências estatais foram escalados para fiscalizar pessoalmente cada posto ativo. Estes fiscais estão registrando manualmente em planilhas as placas de absolutamente todos os veículos que utilizam o sistema emergencial de cupons na península. O chefe da ocupação prometeu que apenas os serviços públicos essenciais, ambulâncias, forças policiais e o transporte coletivo continuarão recebendo abastecimento integral e sem restrições. O governo fantoche apelou publicamente para que os moradores lidem com a situação com total compreensão, tentando camuflar a gravidade do cenário de terra arrasada. As restrições extremas de venda ocorrem porque as Forças Armadas da Ucrânia destruíram sistematicamente toda a infraestrutura de refino de petróleo e os nós logísticos da Rússia, bem como os depósitos na Península da Crimeia, depósitos de combustível. Talvez tenha algum lá que eles não identificaram ainda, mas se tiver, vão destruir também. Os ataques precisos de drones ucranianos assumiram o controle de fogo virtual sobre a rodovia federal da Rússia R-280, conhecida como nome de Novorossia. Essa rodovia crucial representa a principal ponte terrestre usada para escoar suprimentos vindos de Rostov-on-Don, diretamente em direção ao território ocupado da Crimeia. E a expansão da crise de energia acabar indo para toda a Rússia. A escassez crítica de combustível resultante dos bombardeios ucranianos contra as refinarias russas quebrou as pernas da distribuição e já alcança mais de 15 regiões da Rússia. O desabastecimento atingiu os grandes centros de poder do Kremlin, o que o ditador não queria que acontecesse, provocando filas quilométricas e falta de insumos impostos de combustível de Moscou e São Petersburgo. Lá que o bicho vai pegar muito mais. Restrições severas à compra de gasolina comum também precisam ser introduzidas às pressas em outras 5 regiões ucranianas que estão atualmente em poder da Rússia. Os moradores do distrito de Ryazan foram os primeiros a protestar publicamente nas redes sociais devido à falta total de combustível. Este apagão em Ryazan ocorreu poucos dias após os drones de alcance da Ucrânia pulverizarem a refinaria local da estatal Rosneft, considerada uma das maiores do país. Na Crimeia anexada, o pânico tomou conta da população quando os drones da Ucrânia cortaram definitivamente as principais vias de acesso
e bloquearam o tráfego terrestre. E na importante região de Moscou, a rede ORTK limitou o fornecimento, estabelecendo um máximo de 60 litros de gasolina e 100 litros de diesel. As gigantes russas Gazprom e Lukoil capitularam diante da crise e impuseram tetos de apenas 100 a 150 litros para caminhões pesados para evitar o esgotamento rápido do combustível que não está sendo entregue mais aos postos. O caos logístico também paralisou as províncias do norte e do noroeste, com moradores da província de Novgorod denunciando restrições de compras em galões comerciais. A falta crônica de derivados atingiu em cheio os postos de bandeira Surgutenev Gás, enquanto a província da Carélia as operações fecharam, aguardando novas cargas que nunca chegam. Crise, a Rússia está profundamente mal. E vou falar agora da consequência que está vindo atrás disso. Na Península da Crimeia está como colapso alimentar e corrida por sobrevivência. Está acontecendo isso na Península da Crimeia. A falta de combustíveis na Península da Crimeia, que está ocupada temporariamente, acredito que a Ucrânia vai reaver a península, desencadeou um efeito dominó desastroso que acabou gerando uma gravíssima crise de desabastecimento de alimentos. Embora que vai faltar tudo, remédio, a população vai sentir falta de tudo. Como a escassez de gasolina paralisou por completo as frotas de caminhões de frete, o transporte regular de mercadorias básicas foi totalmente interrompido nas estradas. O resultado prático disso são prateleiras completamente vazias nos principais supermercados e centros comerciais das áreas mais densamente povoadas de toda a Península da Crimeia. Moradores locais estão divulgando gravações em massa nas redes sociais, mostrando o desespero diário para tentar encontrar itens mínimos de nutrição à sua sobrevivência. Em registros em vídeo, os cidadãos mostram corredores inteiros desertos, denunciando a ausência completa de produtos como trigo sarraceno, arroz, macarrão, açúcar e sal comum. O trigo sarraceno é uma coisa muito consumida na Ucrânia. Na Rússia também, eles gostam muito. Testemunhas relatam que pacotes de açúcar a granel sumiram e que pallets inteiros de mercadorias que chegam aos supermercados são completamente liquidados em menos de uma hora. É a União Soviética que voltou para a Rússia. A narração dos vídeos locais confirma que a população está entrando em desespero coletivo devido à paralisia dos transportes provocada pelos contra-ataques da Ucrânia. Em paralelo, as rodovias continuam congestionadas por filas intermináveis de automóveis que aguardam por dias, na esperança de conseguir algumas gotas de combustível. A administração russa passou a ameaçar os motoristas com punições administrativas e multas pesadas, caso eles formem aglomerações espontâneas nas margens das estradas. A situação deteriorou-se a tal ponto que moradores locais começaram a cometer furtos internos, utilizando mangueiras para drenar a gasolina dos tanques de carros que eles veem na rua. Alertas comunitários em formato de vídeo pedem para que ninguém deixe seus veículos estacionados fora dos portões para evitar a ação de gangues especializadas em roubo de combustível. Diante do colapso social e do risco real de desabastecimento total, os últimos turistas russos que se arriscaram a viajar para a península iniciaram uma fuga em massa. Então, a Rússia está com problema, quer dizer, a Crimeia, o povo ucraniano, os crimeanos que moram lá, estão com problema e esse problema vai continuar, lamentavelmente, infelizmente, mas é o que causa a guerra. Eu quero concluir dizendo que a realidade crua observada na Península da Crimeia demonstra de forma inegável a eficácia demolidora da estratégia de estrangulamento logístico e aplicada pela Ucrânia. Vocês viram que eu fiz um vídeo, acho que ontem ou anteontem, dizendo que os russos estão se preparando para ir embora, as tropas, porque eles também estão ficando sem comida, sem remédio, sem combustível. Os tanques dos veículos, dos tanques de guerra estão cheios, aparentemente, segundo informações, mas para ir embora e não para ir. Porque se eles gastarem aquilo para rodar por lá, para fazer alguma defesa, não vai ter mais gasolina, não vai mais ter óleo diesel para completar o tanque. Ao cortar as artérias de combustível da Rússia, as forças ucranianas paralisaram não apenas a máquina de guerra do ditador da Rússia, Putin, mas quebraram toda a estrutura econômica
dos russos ali naquela região. O mercado negro operado por soldados russos, por militares russos, e o desabastecimento de comida expõe a fraqueza de uma potência que queria estar entre as principais do mundo, que já não consegue sequer sustentar suas linhas de frente internas. Acompanhe conosco os próximos vídeos. Conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a toda a Ucrânia, que abençoe a todo o Brasil e peço a Deus que abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Paz e bem, paz para toda a humanidade.